A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, seja bem-vindo mais uma vez à nossa escola bíblica dominical que nós estamos lecionando nesse primeiro trimestre do ano de 2024 com o tema Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. E hoje nós vamos ministrar a nossa terceira lição da escola bíblica dominical. Já foi ministrada 2 aulas aqui no canal, tem na playlist, você pode ir lá dar uma conferida. E o tema da nossa terceira lição é Jó, capítulo 32 a 40, ao capítulo 40. O tema da lição é Jó 32 a 40, o discurso de Eliú e a manifestação de Deus a Jó. Os objetivos da lição é verificar como Eliú é injusto ao afirmar que Jó considera-se mais justo do que Deus. O segundo objetivo da lição é mostrar como Deus se manifesta sem responder sequer um questionamento de Jó. E o terceiro objetivo desta lição é explicar como Jó reconhece a sua insignificância diante da magnificência de Deus. Então essa é a nossa terceira lição, de Jó 32 a 40, o discurso de Eliú e a manifestação de Deus a Jó. O nosso texto áureo, o nosso texto de ouro, o texto base para essa lição, diz assim: cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Jó, capítulo 38, o versículo 3. A leitura bíblica com todos se encontra no livro de Jó, capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 20. A verdade prática diz assim: Deus governa de maneira justa, nunca mostrando parcialidade em razão da posição de alguém. Deus não é como os juízes da terra, que sempre tem uma tendência a beneficiar um lado da causa e não o outro. Deus não é assim. O nosso Deus, ele julga conforme a sua reta justiça. A introdução da nossa revista está escrito assim: o jovem Eliú entra abruptamente e, depois de falar, nunca mais é mencionado. Alega ter estado presente durante o diálogo anterior, mas ninguém o notou e nem pediu sua opinião. Alega ter a solução verdadeira para o problema, mas quando Deus dá a palavra final no capítulo 42, recomenda a Jó, condena seus 3 amigos e desconsidera Eliú. É muito interessante que no capítulo 32 Deus conversa com Jó, faz realmente recomendações a Jó, fala sobre os seus 3 amigos, Bildade ele faz Zofar, mas o texto nada diz sobre Eliú. O nosso primeiro tópico é as palavras de Eliú, que vai de Jó, capítulo 32, ao versículo 37. Está escrito assim na nossa revista: não sabemos por quanto tempo Eliú ouviu as palavras de Jó e a de seus 3 amigos, mas ele esperou que os outros 3 terminassem seus discursos antes de fazer suas declarações. Aguardou sua vez por respeitar a idade e julgar que a velhice significa sabedoria. Seu discurso foi longo, ao todo 6 capítulos. Na lição passada, nós vimos a teologia de Bildade, Elifaz e Zofar. Nessa especificamente, nós vamos ver um pouco da teologia de Eliú, do jovem Eliú. Apesar da sua teologia não corresponder com a realidade, ao menos Eliú demonstra respeito
aos anciões, às pessoas mais velhas. É muito interessante que hoje, dentro das nossas instituições eclesiásticas e religiosas, algumas pessoas não têm essa reverência e esse respeito pelos nossos anciões, por pessoas que já estão há bastante tempo à frente da obra, à frente de um trabalho, e pessoas que chegam recente, novas, com pouca idade, acham que tem toda a experiência e que tem todo o conhecimento e que detém toda a razão. E o jovem Eliú, pelo menos, se mostrou sensato ao ficar calado, enquanto os seus 3 amigos, que eram mais velhos, com mais idade, que ele julgou ser mais sábio, falavam, ele se manteve calado. Então é muito importante se manter calado em momentos a qual pessoas muito mais experientes, que já estão no ministério há mais tempo, que muitos que estão chegando agora, que acham que por ter estudado mais, ou por ter um curso a mais, ou um conhecimento a mais, que um pastor que não teve a oportunidade de ter um estudo tão aprofundado e acha que pode mandar na congregação e no pastor, né? Muito interessante fazermos essa observação. Primeiro subtópico do tópico 1, o primeiro discurso de Eliú, que se encontra no livro de Jó, capítulo 32, do versículo 1 ao 5. Leremos apenas o versículo 2, que diz assim: Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Em primeiro lugar, o discurso de Eliú é bem esquematizado, se mostra ser superior ao discurso de Bildade, ele faz Isofá. Porém, o discurso de Eliú provém de uma pseudo-sabedoria. O discurso de Eliú representa aqueles que pensam que conhecem os pensamentos de Deus, mas, na verdade, só propagam achismo humano. Em segundo lugar, Eliú discursava com uma oratória impecável e com palavras persuasivas. Porém, isso não refletiu o coração de Deus. E é muito fácil, meu amado irmão, minha amada irmã, quando nós vamos a um culto e assistimos um culto, vamos cultuar a Deus, e tem aquele pregador que arrebata multidões com a sua oratória, com o seu poder de persuasão, com o seu português perfeito, polido, com palavras e frases de efeito, e muitas das vezes a gente fica surpreso, fica maravilhado, mas muitas das vezes isso não reflete a vontade de Deus, não reflete o coração de Deus. Muitas das vezes é apenas conhecimento humano. Paulo, ele fala que ele não se prevaleceu do conhecimento humano para pregar para as pessoas. Não estou dizendo com isso que você não deva ter conhecimento, que você não deve estudar. Muito pelo contrário, estude, se forme, faça uma faculdade e use isso para a honra e glória do Senhor, mas sempre colocando como base principal da sua ministração a Bíblia, a palavra de Deus. Em terceiro lugar, Eliú se sentia como o próprio embaixador de Deus, achava que tinha procuração em nome de Deus, ele se achava o próprio portador dos oráculos eternos de Deus. E aonde nós podemos encontrar esse pensamento do jovem Eliú? Em Jó, capítulo 33, versículo 3, está escrito assim: As minhas razões provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. Aqui Eliú está se achando a última Coca-Cola no deserto. Ele está achando que ele é o portador de toda a sabedoria de Deus. Mas nós, ao lermos o livro de Jó, nós vamos entender essa sabedoria dele não estava de acordo
com a sabedoria de Deus. E não são poucas as pessoas no nosso meio cristão, no meio das nossas lideranças, que acham que são os donos do saber e os donos da verdade. Nós somos sempre pessoas que temos que aprender ainda muito mais com outras pessoas. Nós não temos todo o conhecimento. Deus é quem tem todo o conhecimento. É Ele que tem um domínio de toda a ciência, de todo o conhecimento. Somente Deus. E pela sua graça, Ele derrama e compartilha conosco essa sabedoria, esse conhecimento que vem do alto. Em quarto lugar, Eliú se achava o defensor do Todo-Poderoso. Ele se achava o advogado da causa de Deus. E aonde nós podemos encontrar esse pensamento de Eliú, de achar que ele era o defensor, o advogado do Altíssimo, do Eterno? Nós podemos encontrar esse texto em Jó, capítulo 36, do versículo 1 e 2, que está escrito assim: prosseguiu Eliú e disse: mais um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. Eliú está se portando aqui como se ele estivesse diante de um tribunal defendendo um réu e tentando mostrar para um promotor ou para um juiz que ele ainda tinha uma peça bem elaborada, uma defesa bem elaborada em favor de Deus. Ora, Deus é o juiz, é o justo juiz. Deus é o único que julga retamente todas as causas. Ele não precisa de defensor. Deus não precisa de pessoas que venham defender. Quando Jesus estava diante do seu sofrimento para ir para a cruz, que se ele quisesse que alguém defendesse, ele rogaria ao Pai, e o Pai mandaria milhares e milhares, miríades de anjos para o defender. O segundo subtópico desta lição, do primeiro tópico, tem como tema o segundo discurso de Eliú, que está no capítulo 34, do versículo 1 ao 5. Vamos ler apenas os versículos 2 e o versículo 5, que está escrito assim, versículo 2: ouve, ó sábio, as minhas rações, vós instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Versículo 5: porque Jó disse, sou justo, e Deus tirou o meu direito. Em primeiro lugar, Eliú, no versículo 2, se põe como se fosse o maioral dos sábios, se põe como se fosse a plenitude da sabedoria. Ele se comporta como se fosse a sabedoria encarnada. Ele pensa ter recebido uma sabedoria superior aos demais anciões e sábios. Em segundo lugar, Eliú, no versículo 5, zomba de Jó. Ele critica sobre Jó ser justo diante de Deus. Em terceiro lugar, Eliú tem uma teologia muito parecida com a teologia de Bildade, ele faz Zofar. Ele acredita na teologia da retribuição. Ou seja, se você faz bem, consequentemente você receberá o bem. Se você faz o mal, você receberá como retribuição o mal. Ele acredita nessa questão do toma lá da cá. Ele acredita nessa questão também da barganha com Deus. Terceiro subtópico desta lição, discurso finais de Eliú. Nós encontramos esses discursos finais de Eliú em Jó capítulo 35, do versículo 13 ao 16. Iremos ler apenas o versículo 16, que está escrito assim: abres a tua boca com palavras vãs, amontoando frases de ignorante. Em primeiro lugar,
Eliú é o tipo de pessoa que quer ser promotor e juiz. Ele acusa e ele mesmo julga. Existem muitas pessoas com esse comportamento de Eliú, aonde ele acusa, ele é o promotor, ele é o juiz, e isso está propagado em toda a nossa sociedade, no meio eclesiástico, também no meio do nosso judiciário. Essas coisas têm acontecido, onde a pessoa, ela é o acusador, ela é a promotora, ela é o juiz, ela é a vítima, ela é tudo. Em segundo lugar, Eliú, no versículo 16, está acusando Jó de falar diante de Deus sem razão, ao dizer que Jó está enfadando Deus com frases sem sentido e com palavras sem nexo. Em terceiro lugar, Eliú desdenha do sofrimento de Jó, ao dizer que ele profere gritos vazios diante do Todo-Poderoso, conforme Jó capítulo 35 e o versículo 13, que está escrito assim: só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Bom, queridos, é muito difícil quando nós estamos passando um momento de luta, um momento de dor, e estamos buscando a Deus com sinceridade, com o coração quebrantado, reto diante de Deus, e algumas pessoas se levantam para nos afrontar, para dizer muitas das vezes que Deus não vai nos ouvir, que nós estamos recebendo a devida paga e que Deus não vai agir enquanto o nosso erro, segundo esse pensamento, essa teologia, enquanto o nosso erro não for consertado, ou enquanto nós não confessarmos aquilo que supostamente na cabeça dessas pessoas alguém tenha praticado e por isso está recebendo um castigo severo de Deus. Quarto lugar, na teologia de Eliú, Deus permite o sofrimento para revelar determinadas coisas. Ele está sugerindo que Jó aceite o castigo de Deus para o seu próprio bem. É como Eliú estivesse dizendo para Jó assim: Jó, aguenta firme aí, porque tu está merecendo isso daí. Tu está merecendo a tua paga, tu está recebendo o teu pagamento. Aqui tu faz, aqui tu colhe, né? Aqui tu planta, aqui tu colhe. É como diz algumas pessoas que têm esse adágio popular, que eu não concordo, de falar que o inferno é aqui mesmo na terra. O que você faz aqui, você paga aqui. Nós que conhecemos a palavra de Deus, que somos instruídos na palavra de Deus, não sabemos que esse pagamento não será aqui, mas será na eternidade, longe de Deus. Tópico 2 da nossa lição: Deus aparece a Jó. Referência bíblica: Jó, capítulo 38, do versículo 1 ao 13. Primeiro subtópico: faz perguntas, ou seja, Deus faz perguntas. Jó, capítulo 38, do versículo 1 ao 13. Iremos ler apenas o versículo 3, que diz assim: cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. No capítulo 38, Deus faz 32 perguntas retóricas a Jó. Perguntas essas que o patriarca Jó não poderia responder. Deus, ao fazer essas perguntas para Jó, não tinha a intenção de humilhar a Jó, mas para fazer o patriarca entender que toda a criação está em suas mãos e que ele é soberano sobre todas as circunstâncias da nossa vida. Quando Deus faz aqui essas perguntas para Jó, é porque o Senhor nosso Deus está querendo ensinar um pouco mais sobre a sua soberania na criação ao patriarca Jó. Subtópico 2: quem criou o universo? Referência bíblica: Jó, capítulo 38, do versículo 4 ao versículo 7. Iremos ler apenas o versículo 4 e do 6 ao 7. Versículo 4 diz assim: onde estavas tu
quando eu lançava os fundamentos da terra. Dízimo, se tens entendimento. Versículos 6 e 7. Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Em primeiro lugar, no versículo 4, Deus faz a segunda pergunta retórica para Jó. Ele pergunta aonde Jó estava no espaço-tempo e na existência quando Deus lançava os fundamentos da terra. Diante de uma pergunta da qual Jó não tem resposta, a melhor resposta é ficar calado diante da majestade e da sabedoria de Deus, ao contrário da nossa gigantesca ignorância. A Bíblia diz que há tempo para tudo debaixo do sol, mas tem tempo, irmão, que é hora de ficarmos calados diante de Deus e deixar Deus agir na nossa vida, deixar com que Deus tome as rédeas da nossa história, deixar que Deus conduza a nossa vida em todos os momentos. Terceiro subtópico: quem controla a natureza? Jó capítulo 38, do versículo 8 ao 13. Vamos ler o versículo 8, versículo 12 e 13. Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra e desta fossem os perversos sacudidos? O que Deus está querendo ensinar a Jó no capítulo 38, versículo 8, 12 e 13? Em primeiro lugar, Deus está ensinando a Jó que é ele que tem o poder sobre as forças da natureza. Em segundo lugar, Deus está ensinando a Jó que é ele que tem as rédeas sobre os movimentos da natureza. E em terceiro lugar, Deus está ensinando a Jó que é ele que põe as limitações no agir da natureza para o bem do homem. Então não há nada que aconteça nos elementos naturais, na nossa natureza, que não seja sobre a permissão ou sobre a soberania de Deus nos acontecimentos. Terceiro tópico da nossa lição: Deus continua a falar, que se encontra em Jó capítulo 38, do versículo 14 ao capítulo 39, versículo 30. Primeiro subtópico: sobre a limitação humana. Jó 38, versículo 17 e 21. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Para que as conduzas aos teus limites e discernas as veredas para a sua casa? Tu, ó sabes, porque nesse tempo eras nascido e porque é grande o número dos teus dias? Qual a intenção de Deus ao fazer perguntas a Jó no capítulo 38, dos versos 19 ao 21? Em primeiro lugar, a intenção de Deus é ensinar a Jó que ele era muito limitado em entender os desígnios e os propósitos de Deus. Em segundo lugar, a intenção de Deus é ensinar a Jó que é Deus que é o agente da criação e que a sua obra criadora vai além da capacidade intelectual de Jó de compreender o seu agir e o seu operar na existência. Em terceiro lugar, no versículo 21, Deus ironiza dizendo que Jó tinha muitos dias de existência. Na verdade, o Deus que é e que há de vir, ele não tem número de dias, pois ele sempre é e sempre será Deus. Ele é autoexistente, enquanto Jó é apenas uma criatura limitada e passageira. Segundo subtópico, sobre sua grandeza. Referência bíblica, Jó 39, do versículo 13 ao 18. Vamos ler apenas o versículo 13 ao 15. O avestruz
bate alegre as suas asas. Acaso, porém, tem asas e penas de bondade? Ele deixa os teus ovos na terra e os esquenta no pó, e se esquece de que algum pé os pode esmagar, ou de que pode pisá-los os animais do campo. O que Deus está querendo ensinar para Jó no capítulo 39, dos versículos 13 ao 15? Em primeiro lugar, Deus está mandando Jó olhar para a natureza e contemplar a revelação natural da sua criação. Em segundo lugar, Deus está ensinando a Jó a aprender sobre a vida ao usar o avestruz como exemplo, que mesmo limitado no seu voo, se propõe a correr mais do que a maioria dos animais. Ou seja, Deus está ensinando a Jó que ele não deveria se limitar, mas buscar novas formas de compreender a sua situação. Em terceiro lugar, Deus está ensinando a Jó que é ele quem cuida até das crias do avestruz, mesmo quando esse põe os seus ovos em locais inadequados. Mas é Deus quem cuida e dá proteção. Deus está ensinando a Jó que é ele quem cuida do patriarca, pois ele vale mais que um filhote de avestruz. Terceiro subtópico, referência bíblica, Jó, capítulo 38, do versículo 26 ao 30, que diz assim: ou é pela tua inteligência que voa o falcão, estendendo as suas asas para o sul, ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho? O que Deus está ensinando para Jó no capítulo 39, do versículo 26 ao 27? Em primeiro lugar, Deus está ensinando a Jó que é ele que dota as aves a voar. Em segundo lugar, é ele que dá entendimento para as aves migrarem conforme as estações. Em terceiro lugar, Deus está ensinando para Jó que foi ele que deu instinto para a águia fazer o seu ninho nas altas montanhas para proteger os seus filhotes. O que Deus está ensinando para Jó, que assim como ele dá instinto de proteção para a águia para guardar os seus filhotes, Deus também é quem guarda e protege a vida do patriarca Jó. Aplicação pessoal: nenhum ato de Deus é sem um propósito. A nós o que cabe é reconhecer a sua soberania. Queridos e amados irmãos e irmãs, aqui se encerra a nossa terceira lição de Escola Bíblica Dominical. Eu espero que essa lição seja proveitosa para a sua vida, que você tire lições espirituais para o seu crescimento diante de Deus. E a você que chegou até aqui conosco, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu feedback, deixe o seu comentário sobre o que você achou da lição, dê a sua opinião, ative as notificações, se inscreva, compartilhe e nos ajude nesse propósito. Que Deus vos abençoe sempre, no nome do Senhor Jesus.